Aconteça o que acontecer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aconteça o que acontecer, eis-me aqui. É uma das frases, uma das sentenças mais belas. Você está podendo dizer, eis-me aqui? Você está podendo dizer, eis-me aqui? Não é perguntar aonde o Senhor está, Deus. Porque a igreja de hoje pergunta, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Os evangélicos de hoje querem saber onde está o Senhor, onde está Deus. Mas os servos perguntam, ou os servos dizem, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Fala, teu servo ouve. Talvez em nenhum outro tempo tenha havido tanta necessidade de homens e mulheres que possam dizer, eis-me aqui, porque der e vier. Porque der e vier, eis-me aqui. Se é para sacrificar na carne, eis-me aqui, Senhor. Se é para cortar caprichos, eis-me aqui, Senhor. Se é para ser humilhado, eis-me aqui, Senhor. Estamos em dias de grandes crises. Esses dias eu vi um relato de um pastor que tinha ido pregar em uma favela do Rio de Janeiro. Aí ele se perdeu. Ele se perdeu. Então ele ouviu assim algumas pessoas cantando um louvor dos nossos, louvando a Deus, tá? Aí o pastor, procurando aqui, vai. Aí ele chegou a um lugar onde estava lá os meninos cantando. Tinha uns 5, 6 adolescentes cantando nossos cânticos. Mas o curioso é que cada um daqueles meninos tinha nas suas mãos uma metralhadora. Cada um na mão uma metralhadora. Aí o pastor chegou lá, o que o senhor quer? Eu estou procurando a igreja da missionária tal. Missionária tal, missionária é gente boa. Só sobe aqui, só vira aqui, sobe lá, é a igreja da missionária. Gente boa missionária, viu? De vez em quando ela vai pregar na nossa comunidade aqui. Ela vem pregar aqui também. Estas são as pessoas cristãs nos dias de hoje. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? É esses os cristãos que você encontra e que chama de irmão às vezes. Estão indo para o céu. Eles acreditam que estão indo para o céu, sem mudar de vida. Sabe, irmão, se converter sem se transformar, você fala, me converti, mas não houve transformação, é trocar de roupa sem tomar banho. É trocar de roupa sem tomar banho. E tem muito assim. Então, vamos nos posicionar, irmãos. Acho que chegou a hora dos cristãos serem cristãos mesmo. Eu acho que chegou a hora do crente ser crente mesmo. Na hora da gente de mostrar nossa cara. Está na hora da gente sacrificar. São dias difíceis. São dias de densas trevas. As igrejas estão brincando. Você viu agora, teve uma corrupção agora na prefeitura de São Paulo agora aí. Teve umas coisas lá que eu vi no jornal hoje. E 2 cristãos envolvidos. Uma cantora daí, ó. Uma cantora delas aí. Dessas poderosas que vendem muito CD. Envolvida. Quem somos nós, irmãos? Somos realmente seguidores do Senhor Jesus ou não somos? Seguir Jesus, irmão, é outra conversa. Seguir Jesus é fazer o que Jesus fazia. Fazer o que ele fazia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, estamos aí meditando no Apocalipse, né? E vamos demorar mais aqui nesse final aqui, porque esse final realmente é o fechamento da história. As demais sessões, antes do capítulo 20, é a história no seu tempo infinitivo, que já aconteceu, acontece e acontecerá. Eu dividi o Apocalipse em 7 sessões, que quer dizer 7
vezes que uma mesma história é contada. 7 vezes que a mesma história é contada, olhando de ângulo diferente, trazendo uma ótica diferente. Estamos aqui na 7ª sessão, em que a história da salvação é contada. Só que aqui já é realmente a questão futurista. Aqui é um ponto futuro mesmo. Esse capítulo 21 que nós estamos lendo é futuro mesmo. Os demais capítulos nem sempre já se cumpriu, se cumprirá também ainda, mas já se cumpriu, porque toda profecia se cumpre na história e sempre aponta para algo no futuro. Toda profecia é assim. Você pega uma profecia de Isaías, se cumpriu, mas aponta para algo no futuro. Por exemplo, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Se cumpriu quando Isaías falou. É lógico que o desenvolver mesmo, o bojo dela, aconteceu quando Cristo nasceu, quando o Senhor Jesus nasceu. Mas ela se cumpriu nos dias que Isaías disse aquilo. Ela se cumpriu. Geralmente a profecia se cumpre na história. Deus é um Deus da história. Na verdade, o esvaziamento de Jesus se deu quando Ele entrou na nossa história. Porque Deus não está na história, Ele entrou na história. E é isso que é se esvaziar. Ele está fora da história, não existe tempo em Deus. Tempo é para nós seres humanos mortais. Deus não está na história. Mas quando o Senhor Jesus em Filipenses diz que Ele se esvaziou, é que Ele entrou na história. E alguns pensam que Ele entrou na história quando Jesus nasceu. Não, o Antigo Testamento inteiro, quando você ler os relatos do Antigo Testamento, é o Senhor Jesus esvaziado. Isso nós pregamos recentemente aqui. É Ele esvaziado. Todo o Antigo Testamento é Ele esvaziado, porque o Pedro diz para nós que antes da fundação, o sacrifício de Jesus tem efeito. Ele foi crucificado antes da fundação do mundo, antes de anjos, antes de arcanjos, antes de querubins. Ele entrou na história, Ele se esvaziou. Então toda a leitura do Antigo Testamento é Jesus esvaziado, porque você lê e você pensa que foi na cruz, quando Ele virou menino, quando Ele virou gente. Não. Leia a Bíblia agora, com essa visão, que você vai ver como fica. E aí você vai ver Jesus em todas as páginas da Escritura. Você vê, por exemplo, lá no Josué capítulo 5, lá está Jesus lá, aquele guerreiro que aparece e Josué fala: e aí, quem é você? Quem é você? Jesus. Aqueles 3 anjos que visitam Abraão, um deles, Jesus. Até o Abraão se prostrou e adorou. Ué, se fosse um comandante, você obedecia. Se fosse um professor, você aprenderia dele. Se fosse um mestre, você o seguia. Mas como é Deus, você adora. Deus se adora, não é? Deus não adora? Deus só serve adorando, meu irmão. Não dá. Deus a gente adora. Então era Jesus. E aí vai. E isso não é coisa da minha cabeça, viu? Pelo amor de Deus. Então, capítulo 21, estamos na 7ª sessão. Estamos aqui no novo céu e nova terra. Esse ponto do Apocalipse é futurista. Não aconteceu, ainda vai acontecer. Entendeu? Então vamos ler aqui. Nós vimos nosso último encontro aqui. Não vou ler do 1 até o 9 não. Do 1 até o 8 não. Vou só recapitular e a gente vai, né? Então nós vimos o que é o novo céu e a nova terra. É o que era, nós vimos isso, não é? Não é um ou outro, e sim o novo céu e a nova terra. Nós vimos quem não estará lá, os covardes, que são os indecisos, os incrédulos, abomináveis, e assim vai. Vimos aqui. Nós vimos também o que não vai entrar, o que? A dor, o pranto, a morte. Nós vimos quem vai estar lá, os remidos, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Não é aquele que é bonzinho, não. Não é aquele que é certinho, não. É aquele que recebeu o Senhor Jesus. Esse vai estar lá. Então, quem vai estar lá? Nós vimos isso. E agora vamos ler a partir do verso 9, capítulo 21, verso 9, e vamos conversar um pouco mais e receber mais também algumas lições aqui. Vamos ler? Apocalipse 21, verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo, só assim, pega a sua página, volta um pouquinho para trás assim,
Volta um pouquinho para trás, assim, nas suas páginas assim. Vai lá para o capítulo de número 17. Assim, só para você ver uma coisa aqui só. Olha só, como é o mesmo anjo, como é outro tempo, porque aqui no capítulo 17 a terra já acabou. É uma prova assim, flagrante, de que isso que eu estou falando não é brincadeira. Quando eu falo que são ciclos, sétimo ciclo nós estamos, olha lá, versículo 1: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, vem dizendo, as 7 taças, viu aí? As 7 taças cheias da ira de Deus. E se você continuar, você vai vê-los de novo no capítulo 19. Então é só para você ver, volta para o 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos. Lá ele estava com os últimos. Aqui fala para você lembrar que é o mesmo anjo. Aquele que tinha as 7 taças cheias da ira, da cólera. E o mundo lá acabou. Mas aqui menciona ele de novo. Ou seja, o ensino para nós, irmãos, é o seguinte: o Apocalipse, olhe para mim, não é uma história linear, cronológica, que você lê capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22. Está entendendo? Não é assim, você não lê o livro de Apocalipse assim linear, em forma cronológica, não. Ele é separado em 7 vezes. 7 partes, a mesma história. Uma hora ele começa no Gênesis, outra hora ele começa no nascimento de Jesus, outra hora ele começa com o dragão sendo derrubado, outra hora ele começa com a crucificação. Mas é sempre a mesma história da salvação. Amém, irmãos? Pastor, por que isso eu insisto tanto nisso? Porque o livro do Apocalipse, gente, é o livro mais moderno que nós temos. É o livro da nossa salvação. É o livro que conta a nossa história de salvação. Da onde nós viemos, como é que nós viemos e para onde você irá. É o livro mais importante para nós no sentido prático. No sentido instrutivo, são as cartas do apóstolo Paulo, que é o nosso mestre da Bíblia, o nosso mestre no ensino. Mas o Apocalipse é a nossa vida prática, para onde nós iremos. Nós quem? Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Não é para os bonzinhos da terra, gente. Não é para os certinhos da terra. A gente precisa sempre sondar nosso coração. Precisamos sempre sondar nosso coração, para ver como é que nós estamos em Deus. Como é que nós estamos em Deus? Porque às vezes estamos apenas seguindo uma religião. Quer ver só uma coisa de religião? Olha só uma religião. Presta atenção. Um fiel foi até o pastor e falou assim: pastor, estou mal. Estou mal, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de orar. O que eu faço? Aí o pastor falou para ele: irmão, você não vem para a igreja, você não lê a Bíblia, vai ficar difícil mesmo. Agora veja outro quadro. Um budista chegou lá no mestre e falou: mestre, não consigo mais fazer as meditações, não consigo fazer mais os pensamentos, eu não consigo mais seguir o Buda. Aí o mestre falou assim: fica difícil, né? Você não está aqui nas reuniões, você não comparece nos doutrinamentos, fica difícil. Foi lá, aí fecha a história, começa a outra. Foi lá o homem do ocultismo. Aí chegou lá no pai: ô pai, está difícil, não consigo mais vir aqui tomar os passes, não dou mais passagem para as entidades, coisa difícil, não consigo mais, estou desanimado. Aí o pai falou: meu filho, mas você tem que vir aqui, tem que dar lugar, tem que ser ensinado, tem que fazer as coisas, as cerimônias, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você está vendo? Um cristão verdadeiro que se converteu, me procurou o pastor e disse: pastor, estou mal, não estou conseguindo mas senti vontade de ouvir a palavra de Deus. O pastor falou: vamos falar isso para Deus? Vamos falar isso para o Senhor? Falar o quê, pai? Falar que você está cansado, está desanimado. Vamos falar para Ele. Aí depois, se você permitir, eu vou orar por você. Você viu a diferença? De um lado é religião, do outro lado é o Senhor Jesus. Fala para Ele.
Vamos falar com ele. Fala o que você falou para ele. Eu vou ajudar você. Vamos orar aqui. Às vezes, irmão, você é apenas um religioso. Você põe na sua cabeça que a oração é juntar as mãozinhas, dobrar o joelhinho na beira da cama e não sei o quê. Isso não é Jesus, irmão. Te enganaram em algum lugar. Te enganaram em algum lugar. Por isso é difícil seguir esse Jesus que inventaram. Esse Jesus que criaram por aí não dá para seguir. Porque Jesus, ele quer conversar com você. Jesus não é uma religião, gente. Cristianismo não tem que ser uma religião. Não tem que ser uma religião. Então, o Apocalipse é o livro do seu futuro. É a sua história. É para onde você vai e ficará para sempre. Vamos ler agora o texto? Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você viu que no versículo 1, né, vi novo céu e nova terra, o primeiro céu e a primeira terra passaram, vi também, verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o novo céu e nova terra. Aqui, ele está desenvolvendo o mesmo tema ainda. Ele está vendo a mesma coisa, mas agora ele está chamando mais precisamente de noiva, esposa do Cordeiro. É a mesma visão. Olha lá, vi dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí quando você fala, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, nesse texto, você já pensa no quê? Uma mulher. Ah, vou ver uma mulher. Vou ver uma noiva ataviada, bonita, vou ver uma noiva. E aí começa: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou o quê? A santa cidade de Jerusalém. Aí você que às vezes não presta atenção: ué, mas eu queria ver a noiva. Ué, cadê a noiva? Cadê a esposa? É a mesma coisa do versículo 1 e versículo 2. Ele está falando a mesma coisa. O anjo está mostrando para ele: eu vou te mostrar. Aí eu vi, me mostrou a santa cidade, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grandes e altas muralhas. Ué, que esposa é essa com muralha? 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam no leste, 3 portas ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. E aí eu te pergunto: cadê a mulher? Cadê a noiva? As suas portas e a sua muralha estava com uma fita métrica, né? Uma madeira de medir. A cidade é quadrangular, de comprimento, de largura iguais, ou seja, o comprimento, a largura é igual. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma só pérola. Olha o tamanho da pérola. Quem é a ostra que fez essa pérola, hein? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão, de dia
porque nela não haverá noite, e lhe trarão glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca jamais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí é uma cidade. E aí eu quero aprender algumas coisas aqui com vocês sobre esta cidade. Acho que dá para nós aprendermos umas 4 coisas aqui hoje sobre esta noiva, esta santa cidade, essa esposa ataviada. E você já sabe quem é. Você lá no primeiros versículos viu quem é. Vamos entender isso daqui então? Então, no versículo 11, vamos aqui. É bonita por fora. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Isso já apareceu lá no capítulo 5, capítulo 4 e capítulo 5. A glória do Cordeiro. Então assim, primeira coisa que a gente aprende é que ela é bonita de se ver, de se olhar. E você já aprendeu do versículo 1 ao 8 que essa cidade é a igreja. Essa noiva é a igreja. Somos nós. Tá certo que nós não somos tão belos assim hoje. E quando eu falo de belo, não estou pensando em beleza estética, estou pensando em caráter. Hoje a igreja do Senhor está misturada. O Senhor mesmo disse que enquanto estivermos aqui, é necessário que trigo e joio cresçam juntos. Você sabe que trigo e joio, aparentemente, para quem olha, é igual. A diferença entre o trigo e o joio é que o trigo dá fruto, e o joio não, mas as folhas são iguais. Talvez um pouco menor, às vezes um pouco maior, mas quem olha de repente fala, é igual, é trigo. Então o que nós aprendemos aqui é que esta cidade, esta noiva, ela é bonita de se ver. Leia de novo o versículo 11. A qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, não havendo como descrever, ele representa. Tudo no Apocalipse deve ser representado, porque não tem como falar. Então, o Apocalipse é um livro 100% simbólico. Não adianta você ler o Apocalipse e falar assim, essa aqui é literal, essa aqui é tudo simbólico. Você tem que perguntar qual é o significado, para você receber a lição espiritual. Então a lição aqui é que ela é bela, ela é bonita. A glória de Deus está sobre ela. Por que ela é bela? Porque a glória de Deus está sobre ela, está dentro dela, se manifesta através dela. No Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, o Senhor, ele se manifestava no tabernáculo de Moisés. No tabernáculo de Moisés. O Moisés entrava no tabernáculo, a nuvem abaixava. Quando Moisés saía do tabernáculo, o rosto dele brilhava. Então no Antigo Testamento era assim. Mais tarde, então era móvel. Esse tabernáculo era móvel. Para onde o povo ia, o tabernáculo ia, aquela tenda ia, e Deus descia ali e se manifestava. Já um pouco mais tarde, na época de Salomão, Deus mandou o Salomão fazer um templo de pedra, um templo fixo, e ali é que estava a glória de Deus. Essa glória estava no templo, que o Senhor mesmo mandou fazer sob medida. Todas as medidas, os detalhes foram todos dados pelo Senhor. Nos dias do Novo Testamento, nos nossos dias agora, o Senhor habita em nós. A igreja é o santuário de Deus. Mas aqui,
não apenas em nós, mas aqui fala assim que estará conosco, em nós e com a gente. No capítulo 21, no versículo 3, fala assim: então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Nos dias do novo céu e nova terra, gente, além de Deus, a glória estar dentro de nós, nós o veremos face a face. 1 de João capítulo 3 é lindo sobre isso. Amados, agora, nesse tempo presente, nós somos filhos de Deus, e não é manifesto ainda o que seremos, mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, como Ele é, nós o veremos. Ah, meu irmão, não deixe nada tirar essa glória de você. Isso aqui é coisa que você tem que ter garantido agora, não é coisa que você vai garantir depois do retiro. Por isso não perca tempo a pedir perdão para Deus. O apóstolo Paulo falou muito bem aqui, o zelo de Deus, o zelo das coisas de Deus. Eu até escrevi uma frase aqui, enquanto ele falava, eu escrevi assim: a terceirização entrou na igreja. Porque entrou na prefeitura, entrou em todo lugar, né? Até na igreja agora. Até na igreja. Irmãos, não é depois, é agora. Eu já sei para onde vou. Eu sei qual é o meu alvo, o meu destino. É a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, é o seu lugar. Se de repente você não tem certeza se o seu nome está escrito, acorda para a vida. Para de ser igreja mais ou menos, igreja meia boca, igreja murista em cima do muro. Hoje em dia Ele está em nós, nós somos o templo, nós, pessoas. Mas nesses dias, olha, 2 vezes, com os homens, com eles, estará com ele. No versículo 3 aparece 3 vezes, gente, com, 3 vezes. Ora, vamos ler de novo então: ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, o quê? Completa para mim. Com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meu irmão do céu, isso é motivo para a gente ficar o ano inteiro glorificando a Deus, conosco. Então essa beleza, meu irmão, é a glória de Deus em nós, filhos. Se você hoje está frustrado, traumatizado com alguma coisa, é que você foi carne, meu irmão. É que você foi carnal, minha irmã. É só porque você não casou, minha irmã. Ou não casou, meu irmão. Ou não comprou aquele carro. Veja se você deve mexer com essas coisas. O que espera por nós é muito mais glorioso. O que te aguarda é muito mais glorioso. O que espera por nós é muito, muito, muito melhor. O apóstolo Paulo disse que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, irmãos. E nós ficamos aí confiando no governo, confiando nos políticos, confiando na força, no braço da força do homem. Está na hora de você acordar. Eu estou desmotivado. Que desmotivado? Desmotivação é coisa da psicologia, meu irmão. Estou desmotivado. Eu tô assim meio zen. Você está endemoniado, isso sim. A gente ri, mas é mesmo. O Pedro seguia Jesus e ficou endemoniado, irmão. Ou não ficou? Pedro ficou andando com Jesus. Às vezes você está endemoniado, meu irmão. Está aí, será? Mas será? Está endemoniado. Falou será? Está endemoniado. Mas será endemoniado. E às vezes eu e você devemos ter coragem. Às vezes você é meio molão, sabe? Aparece um irmão meio assim, lá perto de você, e você com dó, aí fica lá fazendo cafuné e passando a mão. Às vezes é bom falar. Jesus falou para Pedro: Pedro, você está encapetado, Pedro. Falou ou não falou? Ou não falou? Sai dele, capeta. Jesus disse para o Pedro, irmão. Na hora de você falar, às vezes, meu irmão, abre essa, ô capeta, sai dele agora aí. Não, eu não estou falando com o meu amigo. O meu amigo não falaria isso. Sai dele, capeta. É tipo assim, eu e o Dudu estamos conversando. O Dudu me dá um sorriso amarelo. Aí eu vejo que não é dele. Aí eu falo: sai dele, capeta. Sai dele, capeta. Sai dele, filho do cão.
Eu quero conversar com meu amigo Dudu, quero conversar com ele. Sai daí, capeta. Pronto. Vai sair. Amém, meu irmão? Então, é bonita de se ver. É bonita por fora. E o nosso futuro é estar com Ele. De um jeito que você não imagina. Não dá para imaginar. A Bíblia descreve. Ela representa. Fala que é semelhante a essa pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Porque não dá, ela quer mostrar que é bela, é bonito, é agradável. Então o que eu aprendo? Essa cidade, esta noiva é bela. A segunda lição, é bonita também do lado de dentro. Por dentro também ela é bela. Verso 19. Verso 19, vamos ver. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas. Os fundamentos. Fundamento aparece? Hein? O fundamento aparece? Não aparece. Fundamento não aparece. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo safira. Isso aqui dava para ganhar muita grana, viu? Se você pegasse tudo isso aqui, dava para ganhar muito dinheiro. Tem coisa que você nem conhece. Quem estudou química, algumas palavras aqui, pela química a gente conhece. Quem não estudou química não conhece nada disso aqui. Conhece nada disso aqui. Né? A calcedônia, a esmeralda você conhece, o sardônio você ouviu falar, né? O sárdio talvez você não conheça, o crisólito, todos os elementos da tabela periódica, a maioria aqui. Mas são joias, são coisas caríssimas, raras. Ou seja, é bonito também por dentro. Agora, meu irmão, isso aqui é para dar um nó na cabeça. Isso aqui vai contra todas as leis da construção civil. Isso aqui desafia todos os conceitos da engenharia, da construção civil. Porque geralmente, meu irmão, os fundamentos de uma cidade, primeiro fica escondido. E depois não precisa ser bonito, tem que ser forte, tem que ser firme. Não aparece, isso aqui desafiaria todo mundo. Fundamentos, coisas caras, coisas raras, para ficar soterrado. Ela também é bonita por dentro. O que quer dizer isso? Ela tem estrutura, ela tem base, ela tem fundamento. Não apareceu do dia para a noite, não é uma religião. Esta cidade, essa noiva, essa esposa, essa nova Jerusalém, ela é fundamentada e ela começa a trazer 12 fundamentos. E cada fundamento um melhor do que o outro. A lição aqui para nós é bonita, é agradável, é bela também do lado de dentro. É agradável, é forte também do lado de dentro. Tudo aqui na terra é para ser exibido, não é? Lá não. Lá não. Tudo de bala dentro. Ela é bonita por fora. A glória de Deus aparece através dela. E ela é bonita por dentro. A glória de Deus está nela. Terceira lição. Versículo 13. Versículo 13. Terceira lição. Verso 13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Verso 25. Verso 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Qual é a lição que a gente aprende aqui? Acessível a todos, aberta a todos. Se alguém vier do norte, tem porta aberta. Se alguém vier do sul, tem porta aberta. Se alguém vier do leste, tem porta aberta. Se alguém vier do oeste, tem porta aberta. É aberta o tempo todo. Qual é a lição para nós? Que nós, como igreja, desde já temos que aprender a ser assim. Aberto a todos, para todos. E lembre-se que a porta é Jesus. Ele disse: eu sou a porta.
tem porta para todos, tem portas abertas para todo mundo. Não importa onde virá, não há preconceito dessa igreja verdadeira, nessa cidade verdadeira. E ela já aprende isso agora, ela já pratica isso agora, porque no futuro isso será esplêndido para todos, de todos os lados, para quem quiser, para quem tem sede, para quem tem fome, para quem vier. Só que, quarta lição, e a gente encerra aqui. Quarta lição: não é aberta para tudo. Aberta para todos, mas não é aberta para tudo. Verso 27. Verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação. Já falamos sobre abominação aqui, tá bom? E a abominação é uma coisa fácil para crente praticar, para quem tem um pouco de conhecimento de Deus, para cristãos praticarem. A abominação são coisas muito boas entre aspas, para quem conhece praticar. Porque a abominação não é para nós, é aos olhos de Deus. Então é aberta para todos. Quem vem do norte, do sul, leste ou oeste tem porta aberta, mas não é aberta para tudo. Nela não haverá nada contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, o que falta agora? Eu olhar para mim. Irmão, para com essa bobagem, vou me preparar. Que se preparar? Você não é budista, meu irmão? Não, eu vou evoluir. Você não é espírita, rapaz? Não, eu vou ver qual é meu karma. Que karma, meu filho? Você não é cristão, não? Não tem nada de evolução, não, meu filho. Porque tem o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que fala assim: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cristão é aquele que foi transportado. Não é o bonzinho, não. É o que foi arrancado do reino das trevas e foi transportado e colocado em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala várias vezes que nós estamos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Estar em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estar em Cristo não é estar na metodista ou na adventista, é estar em Cristo. Você já está em Cristo, meu irmão? Você segue a Cristo, meu irmão? Ah, não, eu sigo. E como é que está a vida? Ah, eu estou levando. Não está levando nada não, irmão. Aí tem uma mania de achar que Deus vai resolver tudo. Vou repetir. Vida convertida sem transformação é trocar de roupa sem tomar banho. Transformação é o que Cristo, o Evangelho faz isso com a gente, transforma a gente. Ah, pastor, mas o senhor não peca? Peco e me arrependo. Mas aqui dentro a fabriquinha já foi aposentada. Está entendendo? E quando a gente olha e deseja, Senhor, olha eu aí, olha o bicho querendo voltar, olha o homem velho querendo levantar, Senhor, mata ele de novo, Senhor. Tem que falar isso, mata esse velho homem, olha ele aparecendo, olha a cabecinha dele, Senhor, por favor, Jesus, mata o homem aqui, Senhor. Tem que falar, meu irmão. Para de brincar com a sua salvação. Senhor, o velho homem está aparecendo, olha a cabecinha do bichinho aqui, Senhor. Aberto para todos, mas não aberto para tudo. Olha aí o verso 12. Olha o verso 12. Tinha grandes o quê? E alta? Muralhas. Para que serve muralha? Para que serve muralha? Muralha fala de proteção, fala de impedimento. Então não entra tudo, não. Entra todos, de todos os lados, mas não entra tudo. Tinha grande e alta muralha, 12 portas. Agora veja isso aqui, ó. Junto às portas o quê? 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E aí vem as portas.
Então, as portas estão abertas, mas tem anjos, tem muralha, e muro é proteção, é impedimento, tanto de vento como de indivíduos. Então entra todos, mas não entra tudo. Quem é que entra? Só aqueles que estão inscritos no livro da vida. Ou seja, a gente não é contra a pessoa. Voltando a falar de Pedro aqui. Quando Pedro ficou endemoniado. Porque o Pedro tinha dito para Jesus: onde o senhor for, eu vou. O que o senhor mandar, eu faço. Sabe, às vezes aparecem essas pessoas aqui me dando tapa nas costas. Falam assim: nunca ouvi coisa assim, viu? E hoje está desviado hoje. Olha, que palavra que você falou, hein? Poxa, está desviado hoje, largado. O Pedro falou assim: olha, não tem não, o senhor é o máximo, realmente assim. Aí Jesus começou a falar: olha, só que eu vou para Jerusalém e eu vou morrer. Aí o Pedro: não vai não, o senhor não vai não. Jesus está mentindo agora? Alguém está mentindo, né? Jesus fala: eu vou. Pedro fala: não vai. Tem alguém mentindo. Não é Jesus. Quem é? O Pedro. É ou não é? Olha só, Jesus fala: eu vou para Jerusalém, vão me prender, vão me matar, vão me surrar, vai não sei o quê. Não vai não. Quem é o Pedro? Quem o Pedro pensa que é? Não vai não. Eu vou te proteger. Vou te proteger, Pedro. Aí Jesus falou o quê? Sai dele, arreda-te, Satanás. Porque não cogitas as coisas de Deus, mas a dos homens. Aqui nessa cidade, entra todas as pessoas, mas não entra tudo. E já começa agora. Muitas vezes, a gente fala assim: sai Pedro, fica Satanás. Não é sai Pedro, o Pedro fica, gente. Amém, irmão? Pedro fica. Diga para o seu vizinho: Pedro tem que ficar, gente. E às vezes nossas práticas de vida, nossas ações, às vezes mandam embora o Pedro. Vai embora, Pedro. Fica, diabo. Aí o diabo faz a festa na igreja, porque o diabo ficou, o Pedro foi. Então aqui nessa cidade, que é uma noiva, não se esqueçam, não perca a visão, que é a esposa do Cordeiro, a santa cidade, entra todos, mas não entra tudo. Tem muralha alta. E nós veremos na semana que vem sobre essas alturas, esses comprimentos. Vamos ver a semana que vem isso aqui. É alta, é de proteção mesmo. É de proteção mesmo. Tem anjos, porque não entra tudo. Eu e você, entraríamos lá? Olha para mim. Será que a gente faz parte dessa igreja? Fazemos parte dessa igreja? Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira. E cuidado com essas coisas, é só mentirinha. O diabo realmente precisa só de uma mentirinha, mais nada. Ele não precisa de uma mentirona. Na verdade, o diabo sempre precisa de um pouco de verdade para enganar a gente. Sempre tem que ter uma pitadinha de verdade. Quando o diabo disse para Jesus: ó, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ou então, pode pular daqui, está escrito que os teus anjos vão te salvar. Estava escrito mesmo. Olha, pula daqui. Se fosse um nóia de hoje, um maluco de hoje, eu ia falar: é verdade, está escrito mesmo. Precisamos tomar cuidado, irmãos. Então, quem somos nós hoje? Em quem você está fundamentado? Em quem você está alicerçado? Numa reunião religiosa, em um culto, no que nós estamos fundamentados? Porque hoje, meu irmão, tem conversa para tudo. Tem conversa estranha para tudo. Tem pessoas lendo a Bíblia e não falando nada. Leem a Bíblia, mas não falam nada da Escritura. Usa a Bíblia apenas como aparência. É igual aquele pregador que foi pregar lá. Foi pregar uma pregação cujo tema era: descobrir o segredo da oração eficaz. Vou pregar hoje sobre o segredo da oração que funciona. Opa, a oração que funciona é bom, né? Vou aprender essa pregação, né? É lá no Filho Pródigo. Opa, um Filho Pródigo, né? Quem conhece aqui a oração do Filho Pródigo?
Quem conhece? Qual foi a oração do filho pródigo? Qual foi? Pai, pequei, Os irmãos ouviram, a oração do filho pródigo é bom, O que ele aprendeu ali, O que ele aprendeu com a oração do filho pródigo? Uma oração que muda as coisas, uma oração eficaz, Vamos ver que oração é essa. Aí o cara começou a pregar. Quando vocês forem orar, falava ele, chega diante de Deus, olha bem para a cara de Deus e fala: Pai, dá a minha parte que me cabe. Dá a minha parte, Pai. Tem gente falando isso aí, meu irmão. Abriu a escritura e leu isso para você e você acreditou. Não entende nada do texto, nunca estudou o texto. Pai, dá a minha parte que me cabe. Se você for estudar o texto, fazer uma exegese do texto, não cabia nada. O pai deu porque é bondoso, ele não merecia. Só o filho mais velho ganhava, o mais novo não ganhava nada. E outra coisa, só ganhava quando morria. O pai estava vivo, muito vivo. Está entendendo? Então aí, gente que abre a Bíblia e acha que pode pregar, e não tem discernimento nenhum, e sai falando pelos cotovelos, coisa que Deus nunca diz: Pai, dá a minha parte. Quem é você, querido? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós aqui hoje? Os homens e mulheres que temem a Deus, que tremem diante da palavra dEle, que quer saber o que Ele disse mesmo. Porque não é alguém ler a Escritura, meu irmão. Ler, você também sabe ler. Então vamos acordar. As portas estão ficando largas, irmãos. O caminho não é mais estreito, não. As igrejas estão alargando as portas, alargando o caminho, facilitando tudo. Não precisa mais disso, não precisa daquilo. Quem somos nós? A igreja de Deus é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. A igreja de Deus, meu irmão, as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, contra esse povo que entende isso. Precisamos acordar, porque se há um tempo que precisa de profetas, é hoje. Talvez um tempo que nós aqui, ministério apostólico metodista, precisava acordar, era hoje. Chegou o tempo de acordarmos, de nos posicionar e de falar: olha, você precisa ouvir a Escritura, você precisa se render à Escritura. Aberta a todos, irmãos, mas não é aberta a tudo. A porta continua apertada, o caminho continua estreito. Caminhar com Jesus ainda implica carregar a cruz, ainda implica negar-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, não tem como interpretar mal isso. Negar-se a si mesmo é negar todos os caprichos, negar todas as vontades, negar todos os desejos. Não é fácil, não. O caminho do Gólgota é para nós. Se o nosso mestre subiu no Gólgota, você também subirá, quer queira, quer não. Nós temos que subir o Gólgota também, meu irmão. Se o nosso mestre subiu, você subirá. Se você se chamar cristão de uma forma ou de outra, você vai subir. Você vai carregar a sua cruz. Ele disse: quem me ama, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Quem é você hoje? Devemos estar abertos a todos, mas não para tudo. E se você, olhe para mim, e se você não se posicionar, você vai ser engolido, engolida. É um tempo sério, é um tempo muito sério. Queria arrumar outro nome para nós, porque eu não aguento mais ser chamado de evangélico. Porque chamar-me de evangélico é me igualar ao Valdemiro Santiago. Eu não suporto isso. Eu não aguento isso. Por isso que hoje eu não ligo muito para a igreja grande, porque toda igreja grande que eu vejo não é bíblica, não é evangélica verdadeira. Então eu prefiro ser pequeno e bíblico do que ser grande e não bíblico. Todas as igrejas grandes que eu conheço, meu irmão,
não tem compromisso com a palavra. Não tem. Então se tiver que escolher, a escolha já está feita. Quem somos nós? Aberto para tudo e manda todos embora? Ou aberto para todos e posiciona que não é tudo que vai entrar? Quem somos nós? Quem é você? Só 4 lições. Tem mais umas outras 5 lições aqui. Porque é essa que somos nós. Essa cidade somos nós. Tudo bem que falta uma coisinha ainda aqui, mas somos nós. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche seus olhos. Abra sua boca e diga ao Senhor: eis-me aqui, meu Deus. Eis-me aqui, meu Pai.